Bom dia, pessoal. Para quem já está na sala, iniciaremos aí em um minutinho, só aguardar mais algumas pessoas que estão entrando ainda. Bom, pessoal, seguindo aí o nosso cronograma, até para não atrasar a agenda de quem já está aqui, vamos dar o início então à nossa palestra de hoje. Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Ana Vasconcelos, eu estou coordenadora da área de sucesso do cliente aqui da Mob7 Localiza. Também sou consultora em gestão de frotas, palestrante de direção defensiva e defensora da segurança no trânsito. Antes de começarmos, vou me descrever brevemente para fins de acessibilidade. Então, sou uma mulher branca, cabelos lisos e escuros para baixo do ombro, franja de lado, uso um óculos de formato arredondado e armação escura. Estou vestindo uma blusa branca. Também estou usando um fone de ouvido com um microfone. E, gente, antes de mais nada, deixa eu contar para vocês que eu tô aqui em Curitiba. Aliás, eu sou daqui, né? Nasci e fui criada, então se minha voz tremer um pouquinho, é de frio, viu? Aliás, dizem que aqui, né, a gente tem dias que são as 4 estações do ano no mesmo dia, mas essa semana, aparentemente, aí o inverno resolveu se fixar. Chegamos aí nessa semana com sensação térmica aí próximo de 0 graus. 0 grau, né? Brincadeiras à parte, é um prazer enorme e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? A gente sabe que gestores de frotas e condutores aí têm uma agenda bem cheia, né? E tem que dar conta de manter tudo rodando em segurança. Então, de verdade, obrigada, né, por estarem aqui hoje para a gente falar desse tema tão importante que é a direção defensiva. E nos últimos meses, aí nas últimas semanas, né, a gente ouviu bastante falar sobre o Maio Amarelo, né, um movimento importantíssimo de conscientização sobre segurança viária, mas a verdade é que preservar vidas, né, não pode ser assunto de um só mês aí no ano, né? Então, dirigir é uma habilidade que muitos de nós praticamos há anos e é natural que sentir que a gente já domina o assunto, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz assim: o problema não é que a gente não sabe, é o que a gente acha que sabe, mas não coloca em prática. Isso no trânsito pode salvar muitas vidas, né? Então, hoje, eu quero convidá-los a olhar para a direção defensiva de uma forma diferente, né? Como uma oportunidade de refletir sobre como podemos tornar o trânsito mais seguro para todos. Então, né, no final das contas, a verdade é que independente da nossa experiência no trânsito, né, sempre há algo novo para aprender e maneiras de melhorar. E é exatamente para isso que estamos aqui hoje, para refletir, aprender e transformar os nossos hábitos. Então, um pouco do que a gente vai trazer para vocês aqui hoje, né? Então, temos aí um panorama do cenário atual dos acidentes no Brasil e no mundo, né? E os principais fatores que contribuem para esse problema tão grave.
Também vamos compartilhar dicas práticas de direção defensiva que vocês já vão poder aplicar a partir de hoje. E logo depois teremos aí a participação do Jorge, né, que é o nosso gerente de produtos e sucesso do cliente, que vai trazer um assunto polêmico aí, bem crítico, né, que é os riscos da alta velocidade na condução. Diz ele aqui que não vai prometer, não vai multar ninguém hoje não, então fiquem tranquilos. Pessoal, boa palestra a todos. Agradecemos desde já mais uma vez pelo interesse e disponibilidade, né, de participar desse evento. Vocês já estão fazendo a diferença. E antes de iniciarmos o conteúdo, vou fazer uma breve contextualização de quem nós somos, para quem ainda não conhece, né, a Mob7. Ela nasceu em 2017, né, e como uma startup de tecnologia. Em 2020, nós nos tornamos a maior empresa de telemetria do Brasil, após a aquisição aí pelo grupo Localiza, né, que é a maior rede de aluguéis de carros da América Latina. E como que a nossa avançada tecnologia de telemetria pode transformar a gestão de frotas e segurança na direção, né? Então, a nossa solução ela é projetada para coletar dados valiosos, né, aí de comportamento de direção, com o intuito de ajudar os gestores de frota a melhorar a eficiência operacional e, acima de tudo, né, cuidar da vida dos seus condutores. E os principais benefícios aí que a gente destaca, né? Então, diagnóstico de comportamento de risco na direção. Então, a partir da identificação, né, de comportamentos de risco, como acelerações bruscas, frenagens repentinas, excesso de velocidade, os gestores podem tomar medidas preventivas para reduzir acidentes e melhorar a segurança dos seus condutores, né? Alertas personalizados, né? Então, há a possibilidade da configuração desses alertas na plataforma que também, né, ajudam aí os gestores a monitorar comportamentos de riscos. Ranking de motoristas, né? Então, com base nos dados coletados, né, a plataforma fornece um ranking de motoristas que destaca os melhores condutores e aqueles que precisam de treinamento, né, ali para para quem tem ali o nosso plano avançado, e análise aprofundada de dados, né, então tecnologia mais profissionais capacitados, né. Nossa plataforma combina tecnologia de ponta com expertise de profissionais capacitados para fornecer análises detalhadas e consultorias estratégicas, né, para uma gama de clientes. Então, isso permite uma compreensão mais profunda dos padrões de direção e ajuda na tomada de decisões estratégicas. E, em resumo, né, os dados de telemetria fornecidos pela nossa plataforma ajudam a melhorar a segurança e eficiência das frotas e, com isso, ajudamos a transformar o mundo por meio da nossa tecnologia e da nossa missão, construir o futuro da mobilidade segura e sustentável. Vamos então agora, pessoal, falar sobre o cenário, né, do trânsito no Brasil e no mundo. 1.200.000. Esse é o número aproximado de pessoas que não vão voltar para casa esse ano no mundo todo. Pessoas como eu, como você, irmãos, esposas, maridos, mães, filhos, amigos. Essas pessoas que sairão para trabalhar, passear, viajar e não voltarão jamais. É como se desaparecesse uma cidade inteira todos os anos, como uma pandemia silenciosa. E a gente ouve esses números e por muitas vezes se acostuma com eles, mas eles carregam uma dor real, uma ausente permanente. E isso não pode ser normal, né? E o nosso país hoje ocupa a quarta posição em números de mortes no trânsito, ficando atrás apenas da Índia, da China e da Nigéria, né? Sendo que a população da Índia e da China é em torno de 6 vezes maior que a do Brasil, ou seja, a gente tem muito ainda para fazer para sair desse pódio negativo, né? E só no Brasil, mais de 34.000 pessoas morrem todos os anos em acidentes. E essa é a oitava principal causa de mortes no país, né? Isso representa aproximadamente 3 mortes por hora, ou seja, até o final da nossa apresentação, 3 pessoas, pelo menos, perderão as suas vidas em acidentes de trânsito.
Esse número, né, ele representa aí um aumento de 3% em relação ao ano anterior e uma taxa de mortalidade de 16 óbitos a cada 100 mil habitantes. Sem falar, né, nas milhares de pessoas que sobrevivem, mas com sequelas permanentes, traumas, perdas familiares, e sem contar ainda os 50 bilhões que são gastos em consequência desse cenário todos os anos. E a quantidade de pessoas que morrem no trânsito brasileiro diariamente, fazendo uma comparação, é a mesma que um acidente aéreo de pequeno porte, como aconteceu aí no ano passado e chocou o país todo, né? Mas a probabilidade de morrer em um acidente de trânsito no Brasil é significativamente maior do que a de estar envolvido em um acidente aéreo. Então, considerando aí a população brasileira, né, de cerca de mais de 200 milhões, a probabilidade anual de uma pessoa morrer no trânsito é de 1 em 6 mil, contra a probabilidade global de um avião cair, que é de 1 a cada 13 milhões de voos. Então, a mensagem que fica aqui é que acidentes com automóveis são tão trágicos quanto os de avião e acontecem todos os dias, mas por que as mortes no trânsito, né, não têm a mesma repercussão e não nos mobilizam tanto quanto as dos acidentes aéreos? É preciso refletir. Nós vimos recentemente aí também alguns acidentes, dois, né, inclusive trágicos acidentes de balão, onde as pessoas ficam chocadas, comentam muito, né? Sentimos muito por isso também, mas são acidentes que acontecem raramente, quando acontecem chocam a população. E esses acidentes que acontecem todos os dias e matam milhares de pessoas no trânsito brasileiro, a gente acaba banalizando. Sem contar que são mais de 70 mil acidentes registrados e mais de 10 milhões de multas emitidas anualmente no Brasil. E aqui temos números, né, que trazem quais fatores causam esses acidentes. E pasmem, né, 90% dos acidentes são causados por alguma falha humana, ou seja, todos esses 90% poderiam ter sido evitados, né, se a direção defensiva fosse praticada por todos esses condutores. E apenas 5% desses acidentes, né, são causados por problemas na via ou problemas no veículo. E se buscarmos, né, o que causa o erro humano, 30% é porque estamos distraídos, 30% é por excesso de velocidade e aproximadamente aí 40% é referente ao consumo de bebida alcoólica. E em relação à distração, né, um dos principais causadores está bem aqui perto da gente, né, que é o nosso celular. Vocês sabiam que digitar uma mensagem de texto enquanto se conduz um veículo a 80 km por hora equivale a dirigir com os olhos fechados, né, vendados aí por um percurso de até 100 metros? Jorge vai falar um pouquinho mais sobre isso aí na sequência. E aqui eu trago alguns recortes de matérias sobre o assunto, né? Então, o celular, ele é a principal causa de mortes de acidentes de trânsito entre jovens aí, né, digamos, de 20 a 39 anos. Este grupo etário, ele é particularmente vulnerável, né, com o uso do celular, sendo responsável por 57% dos acidentes de trânsito. E isso porque, né, segundo ali o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né, o Thiago, ele comenta, né, que o celular ocasiona uma distração em 3 níveis: a manual, né, porque o motorista tira ali a mão de onde ele deveria estar comandando a direção, né, no caso ali o volante; a visual, pelo desvio do olhar; e a cognitiva, né, porque perde o foco, ocasionando ali a distração emocional e o tempo de reação aumenta. E essa segunda matéria fala, né, sobre a distração, pois estamos todo o tempo fazendo muitas coisas, mas focamos, né, realmente ali em poucas coisas. E no trânsito, principalmente, né? Então, são os pensamentos acelerados, o atraso, a urgência em responder mensagens ali que não param de chegar, né? E no fim a gente acaba ficando distraído. Mas o trânsito não para você responder a mensagem, né, ou atender ligação, você tem que estar focado.
O nosso cérebro, ele é muito rápido, né? Então, ele leva menos de 1 segundo para ver uma situação de perigo e reagir. Por exemplo, tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio, né? Mas no celular, esse tempo dobra e pode ser fatal. Então, ele aumenta ali, né? O uso do celular, ele aumenta ali em até 400% a possibilidade de um acidente. Então, pessoal, é importante, né, verificar as mensagens antes de sair, depois de chegar ao destino, porque quando você digita uma mensagem ali no celular, o seu cérebro se concentra apenas nessa ação e a direção acaba ficando em segundo plano. Ouvir mensagens de voz também enquanto dirige traz riscos, né, ao motorista, porque causa distração, né, desvia a atenção ali dos sons e alertas do trânsito, como buzina e sirene. Deixar o celular no colo também é muito perigoso, porque se você recebe uma mensagem, o celular vibra e toca, automaticamente você vai olhar para baixo, né? Enfim, vai se distrair também. Então, pessoal, muito cuidado aí com essas ações. E aqui temos um vídeo muito interessante sobre o uso do celular que eu vou passar para vocês. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Bom, pessoal, ninguém usa o celular nessas condições, certo? Ou pelo menos a gente espera, né? Mas no trânsito a gente acabou de ver aí que a realidade é outra, né? E a gente precisa muito mudar esse hábito. Então, cada um fazendo a sua parte aí, né? Programando o GPS com antecedência, escolhendo qual a melhor forma de manter longe as notificações, né? Desativando ali o celular ou apenas ignorando mesmo. Então, essas pequenas atitudes aí, com essas pequenas atitudes, né? Esses números trágicos que a gente viu aí, com certeza irão melhorar. E agora vamos ver aqui os 4 principais pilares da direção defensiva, né? Então, conhecimento. Ele é a base para tomar decisões informadas e evitar aí situações de risco, né? Então, conhecer e respeitar as regras de trânsito, sinais e regulamentos é fundamental, né, para uma direção segura. Além disso, é importante estar sempre ciente das condições da estrada e do clima, né, e das características do veículo que você está dirigindo, isso é muito importante, né? Atenção e foco, então manter a atenção total na estrada e nos arredores é crucial, né? Nós vimos aí que está entre as principais causas, né, de acidentes aí de trânsito. Então, né, o celular, conversas intensas, fadiga, ou até mesmo uma situação emocional ali que você está nervoso, enfim, né? Tudo isso pode aí comprometer a sua segurança. Tomada de decisão, então a capacidade, né, de você tomar decisões rápidas e corretas é essencial na direção defensiva. Então, isso inclui antecipar ações de outros motoristas, né, escolher rotas seguras e saber aí quando desacelerar ou parar. Planejamento e manutenção, né? Então, planeje suas viagens e mantenha seus veículos em boas condições, né? Esses são aspectos aí fundamentais também para a direção defensiva. Então, isso inclui verificar regularmente os pneus, freios, né, luzes e outros sistemas do veículo ali, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Então, mais algumas dicas aqui, né? Extremamente importante sempre estar atento à sinalização das vias, né? Existe toda uma engenharia de trânsito ali que projeta essas sinalizações especificamente para garantir a segurança dos condutores e todos que utilizam as vias, né? Então, sempre dirija prestando muita atenção nelas. Também evite se distrair no volante, novamente ali, né, celular, música alta, né, ou afins.
de novo, né, planeje sua viagem com antecedência. Isso vai ajudar você a evitar a pressa, a tentação de exceder os limites de velocidade, né? Porque com uma rota aí planejada e tempo, você não vai precisar fazer tudo correndo. Também mantenha sempre a distância segura dos outros veículos, né, em vias de velocidade maiores. É muito importante ficar uma distância segura para evitar acidentes, né, em relação a frenagens bruscas. Então, ali, mínimo de 1,5 m, 2 metros dos veículos da frente. E sempre fiquem de olhos nas condições climáticas, né, no momento da direção. Por mais que as vias sejam planejadas, né, a uma certa velocidade máxima, é muito importante reduzir velocidade em dias de muita chuva, neblina ou até mesmo com a pista molhada, né? Não dirijam quando estiverem cansados ou fadigados, né, como vimos ali anteriormente. Isso reduz a capacidade do cérebro de percepção do ambiente, o que pode fazer aí com que vocês dirijam acima da velocidade permitida, né? Usem sempre o cinto de segurança para caso venha acontecer um acidente, você possa estar sempre seguro e protegido para não ter alguma sequela, né, ou até mesmo perder a vida. Manutenção periódica do veículo, né? Garanta que ele sempre esteja num estado adequado e seguro para dirigir. Então, a falta de manutenção preventiva pode causar também danos ao veículo, que também podem causar acidentes. E por último, mas não menos importante, né? Muito cuidado aí nas ultrapassagens, né? Nunca ultrapassar pela direita, ou caso esteja ali em alguma rodovia ou estrada, e sempre ter muita atenção à distância que o veículo vem ali na contramão e nunca ultrapassar em locais não permitidos. Alguns itens importantes aqui de conferência do veículo, né? Então, nível do óleo. Conferir sempre, né? Verificar e trocar regularmente o óleo para proteger o motor. Água do radiador, manter, né, sempre um nível adequado para evitar o superaquecimento. Lâmpadas externas, checar faróis e lanternas para garantir boa visibilidade. Isso é muito importante também, porque você pode ser multado caso esses itens aí sejam danificados, né? Ruídos na freagem, ficar atento aos ruídos, né, para identificar problemas nos freios. Pneus, né, calibrar regularmente para segurança e durabilidade. E manutenções preventivas, né, programar essas revisões com base na quilometragem para evitar falhas mecânicas e até mesmo aí ter que fazer manutenções corretivas e ter custos excedentes. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa palestra de hoje, né? Agora eu convido o Jorge para seguir com o tema Os riscos de dirigir em alta velocidade. Jorge, está com você. Bom dia, pessoal. Obrigado, Ana, aí, por ter trazido todo esse contexto, né, de complexidade do trânsito e os riscos que normalmente a gente vive. E acho que deu para perceber, né, que muito do risco que a gente está passando enquanto a gente dirige está no nosso controle. Só que muitas vezes a gente não para refletir sobre isso. E aí, falando sobre, antes de entrar até no tema, eu queria também fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma pessoa de pele branca, tenho o cabelo loiro, penteado para o lado, uso óculos de acetato de cor escura, com formato um pouco mais quadrado, e estou vestindo uma camisa branca com um padrão xadrez com listras escuras. E aí queria chamar a gente para fazer uma reflexão a respeito do tema aqui de excesso de velocidade. Até peço, Ana, para você passar aí para o nosso próximo slide. E queria pedir para que todos aqui, que se sentirem à vontade, compartilhem um pouquinho aqui no nosso chat, se vocês acham que vale a pena dirigir acima da velocidade permitida. E enquanto vocês interagem, eu queria trazer um pouquinho aí de algumas provocações, né? Então, hoje, vamos trazer não vamos nem olhar um histórico muito longo, vamos falar primeiro de hoje. Quem se deslocou para ir para o trabalho,
Quantos em algum momento se depararam em uma situação que estavam acima da velocidade permitida e que fizeram aquela famosa reduzidinha só para passar no radar? E aí a gente para pensar que muitas vezes a gente tem aquela desculpa pronta, né? De, eu tinha horário, eu precisei correr para ganhar tempo, coisas do gênero. Mas vamos fazer a reflexão sobre ontem, final do dia. Quantos, ao sair do trabalho e ir para casa e não tinham nenhum outro compromisso, também acabaram excedendo a velocidade sem ter uma necessidade real envolvida? Isso acontece porque é o automático, é algo cultural. A gente está acostumado a não respeitar os limites de velocidade e o nosso cérebro ele engana a gente, né? Então quando você pensa em chegar rápido, ganhar tempo, a primeira coisa que o teu cérebro diz é: pisa no acelerador, ganha velocidade, você vai chegar antes. E eu não posso dizer para vocês que isso não é verdade. Com certeza isso é verdade. Mais rápido é a questão física, né? Você tem uma distância determinada, quanto mais rápido você vai, mais rápido você chega. Mas algo que normalmente a gente não para refletir é: quanto tempo de fato eu vou conseguir ganhar com isso? E até pegando aqui uma colinha e compartilhando com vocês, imagine que vocês vão fazer um deslocamento de 100 quilômetros. Se vocês percorrerem essa distância a 100 quilômetros por hora, vai levar 1 hora de deslocamento. Se vocês aumentarem a velocidade para 120, e normalmente, tirando ali casos de algumas rodovias de São Paulo, que tem muitas pistas, muito bem pavimentada e tal, que é permitido 120, em todo o restante do Brasil a gente tem vias que normalmente em rodovias são de 100 e 110. Então 120 você já está acima do permitido. E nesse caso, indo de 100 para 120, você ganhou 10 minutos. Então, assim, não é um ganho tão substancial assim. Agora vamos extrapolar. Imagine que em vez de 120, você decidiu a fazer a 160. Extrapolou demais e colocou risco de outras pessoas em risco. De 120 para 160, você ganha 12 minutos nesse trajeto. Então, assim, muitas vezes você sai de casa e já está atrasado. Não adianta acelerar. E aqui a gente está falando como se essa velocidade fosse mantida constantemente. Mas o trânsito não é assim. Tem outros veículos que compartilham a pista, você vai precisar fazer reduções de velocidade para acompanhar esse fluxo. Então você nunca vai conseguir ganhar esse tempo aqui que eu falei para vocês. Isso aqui foi um caso hipotético. Então, se você saiu de casa atrasado e de fato tem um compromisso, o melhor é que você ligue para essa pessoa antes de sair, claro, né? A Ana falou aí sobre os riscos de utilizar o telefone celular enquanto dirige. Então já liga antes para a pessoa que você vai ter um compromisso e avisa que você vai se atrasar. E aí quando você tem o Waze hoje em dia, né, facilita muito. Você põe o destino final e ele já te passa uma previsão muito adequada de quanto tempo vai levar. Então se você ia chegar às 9 e o Waze diz que você vai chegar às 9h15, já diz para a pessoa que você vai atrasar uns 20 minutos. Não vale a pena colocar a vida em risco por conta disso. E eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, até para ver o que o pessoal trouxe para a gente, né, de contribuições. Então, a gente teve ali a Juliana, né, dizendo que não vale o risco. E a gente tem outra Juliana também, que é a Juliana Ferreira. Ela diz: quanto maior a velocidade, menor a chance de você sobreviver, caso se envolva em um acidente. A gente até daqui a pouquinho vai falar um pouquinho sobre isso, Juliana, e é complicado, assim, a gente vai ficar impressionado como que 10 km por hora fazem uma diferença. Aí o Everson Moreira diz que agora há pouco, antes de chegar aqui, já presenciei o primeiro acidente do dia entre moto e carro. E aqui a gente tem um tema extra, né? Que a gente diz que no trânsito, motocicletas, bicicletas, pedestres são a parte mais frágil. E a gente, como carro, ônibus, caminhão, deveria estar responsável por garantir a segurança dos demais. E a gente até compartilhando com vocês, a gente tem hoje em dia, a gente está iniciando um produto aí de videotelemetria, e é impressionante como que a gente vê principalmente motoristas de carreta transportando aí um conjunto total de carga e veículos somando 50 toneladas e fazendo uso constante do celular enquanto dirige. Imagine o risco, né, que a gente tem na mão aí nessa situação.
E aí o Van Souza Moura falou, é necessário evitar esses excessos, essa reincidência só nos expõe ainda mais aos riscos de trânsito. O Claudemir falou, quanto maior a velocidade, menor a chance de parada em um possível acidente, com certeza, impacta muito. O Edson Matias trouxe aqui uma contribuição sobre o tema de celular. Ele não defende o uso dirigindo de forma alguma, mas é uma ferramenta de trabalho mundial, o que está fazendo como alternativa para atender o seu trabalho enquanto se dirige. Tem gente que trabalha dirigindo por mais de 8 horas. E aí? O mundo terá que criar uma tecnologia alternativa para se dirigir e atender as demandas da vida. Não adianta responsabilizar apenas o usuário, não vai resolver. Hoje eu estou cansado de ver motoqueiros pilotando, trabalhando e atendendo o celular. Eu fico impressionado com essa situação aqui de moto e celular, sabe? Eu, durante bastante tempo, tive moto. A última moto que eu tive, acabei vendendo aí no final do ano passado. Mas, realmente, eu não usava celular enquanto eu andava de moto. Eu nem comprei o suporte de celular para isso. Mas eu ficava impressionado como que alguns outros colegas dirigindo e pilotando faziam uso do celular enquanto estava em movimento, com uma mão só no guidão. Então, assim, é questão de passar numa ondulação, num buraco, o acidente está garantido, não precisa nem se envolver com outro veículo. E sobre a questão aqui do celular, que o Edson trouxe, a gente tem alternativas, né, para que você use o celular sem que precise pegar ele manualmente. Mas ele ainda assim vai trazer a distração cognitiva. Você vai estar prestando atenção no que está acontecendo na conversa, perguntas que a outra pessoa vai fazer para você, e naturalmente isso vai afetar o teu tempo de reação. Então, recomendado nesse caso de pessoas que dirigem o dia inteiro e precisam em algum momento usar o celular, é que você faça uma pausa. Encosta o veículo, atende o celular. Essa é a recomendação mais segura que a gente tem. Bom, eu não vou passar todos os comentários aqui, até para que a gente não extrapole o tempo, mas agradeço todos aí pela contribuição, e muito do que vocês trouxeram nos comentários aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, Ana, pode passar para o próximo slide. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre diferentes características de via e por que a gente tem sinalizações distintas. E muitas vezes eu diria que a gente fazendo uma análise sobre a situação em que a gente está, o cenário que está ao redor da gente enquanto a gente dirige, já diz para a gente qual que é o correto, o que é o mais seguro. E aqui a gente tem dois casos bem extremos, né? A gente está olhando para uma via que fica fora da cidade, então a gente chama aqui de vias rurais, e aí quando a gente tem ela bem pavimentada e tal, a gente chama de rodovia, e quando a gente não tem ali, a gente chama de estrada. E quando a gente olha o cenário da esquerda, é muito bonito, né? Uma pista lisinha, não tem mato em volta, né? Tá bem podado, tem as faixas de sinalização, tem placa de trânsito, é uma pista relativamente larga, cada veículo tem seu sentido de circulação. Então, quando a gente tem uma pista igual essa do exemplo, que é uma pista simples, a gente vai ter situações em que é permitido rodar 100 km por hora. Quando a gente tem a pista já duplicada, com um canteiro central dividindo e tal, a gente vai para 110 e tem casos extremos ali, igual comentei ali em São Paulo, na Bandeirantes e tudo mais, que a gente tem até 120 de velocidade permitida. E traz uma boa aderência, né? Esse piso pavimentado, então você vai ter mais tempo de mudar de direção, fazer uma frenagem e tudo mais. E quando a gente vai para o caso da direita, estrada rural não pavimentada vai ser sempre 60. E é relativamente fácil a gente imaginar por que acontece isso. Muitas vezes aqui a gente não vai ter a vegetação na altura adequada, então a gente vai ter muitos pontos cegos e você não vai saber quem que está vindo depois da próxima curva. Vocês podem perceber até pela marcação ali dos pneus que os carros normalmente transitam no meio da pista. Isso dá para ver porque a terra está mais batida, né, onde os pneus rodam. Então, no meio da curva, provavelmente você vai se deparar com outro veículo vindo exatamente na mesma posição que você. Então, você vai ter que sair para a direita, a pessoa que está saindo no sentido contrário também vai ter que sair para a direita dela para permitir que um dê passagem para o outro. E aqui a gente tem mais risco, né, de ter buraco, de ter um bicho atravessando na pista,
de ter algum obstáculo não previsto, como uma árvore que caiu na pista, coisas do gênero. Então a gente precisa ter essa velocidade mais reduzida para quê? Para ter tempo de reação. E eu queria contar para vocês que a gente tem hoje mais de 4.000 clientes na nossa operação utilizando a plataforma, num total de mais de 60 mil veículos, aí quase chegando a 70 mil já veículos utilizando nossa plataforma. E não é raro no dia a dia a gente encontrar situações em que o veículo saiu da pista em área não pavimentada e foi parar no meio de uma roça, capotou o veículo. Muitas vezes as pessoas não perdem a vida, mas se machucam muito e causam o dano material também. Mas infelizmente a gente tem que contar que às vezes as pessoas perdem sim suas vidas. E quando as pessoas perdem as vidas, é um pouco do que a Ana contou pra gente. Isso acaba sendo um pouco banalizado. A gente que tá passando vê ali e fala, poxa, olha só, aconteceu um acidente, o corpo já tá coberto ali, a gente sabe que aquela situação já chegou num final. Mas quando é alguém conhecido, alguém familiar, a situação muda bastante. Então, se alguém aqui no chat já teve essa experiência de perder algum familiar para o trânsito, sabe muito bem que é uma marca que a gente carrega para a vida toda. Não é um negócio simples de passar a conviver com isso no dia seguinte. Ana, pode passar para o próximo, por favor? E da mesma forma que a gente tem as vias rurais com limite de velocidade diferente, na cidade isso acontece também. E eu queria até começar, hoje a gente falou que ia falar sobre assunto polêmico, né, Ana? Então eu queria aproveitar para trazer até o tema aqui do radar, né? Então muita gente fala, é a indústria da multa e tal. Eu entendo que às vezes parece que algum radar está posicionado em algum local indevido e tudo mais. Só que a gente tem a sinalização de velocidade da pista. Você sabe qual velocidade você deveria estar transitando. E existe um estudo relacionado a isso para determinar qual que é a velocidade. Por que que em via urbana eu tenho, do extremo aqui, eu tenho velocidade permitida em 80 km por hora em alguns casos, e em outros casos eu vou ter uma velocidade permitida de 30. Quando a gente tem vias expressas ou vias rápidas que são de 80, a gente tem várias pistas, a gente não divide sentido de circulação com outros veículos, eu não vou ter semáforo, eu não vou ter faixa de pedestre, os pedestres vão ter passarela para fazer a travessia de um lado para outro. Então você cria um ambiente mais controlado, onde o risco de um acidente acontecer é menor. São menos imprevistos. Então meio que a regra é essa. Quanto mais imprevistos você tem para tratar, quanto mais você depende da ação do humano para evitar um acidente, menor vai ser a velocidade. Então, indo para uma situação aqui de via local, a rua da minha casa é uma via local e ela é permitida a 30 km por hora. Mas eu acho que foram poucas as vezes que eu vi algum veículo transitando dentro dessa velocidade. E eu vou dar um exemplo muito claro assim de uma situação de risco. Tem a saída do prédio e é permitido estacionar veículos na frente. E a pista ela tem 2 sentidos, mas ela não é muito larga. Então, quando tem veículo estacionado dos 2 lados da rua, só passa um veículo de cada vez. Então já começa o problema por aí. Por mais que tenha a sinalização e a faixa dividindo, em algum momento você vai precisar invadir um pouquinho a pista do lado para passar. E quando tem carro estacionado aqui na frente do prédio, a visibilidade para quem está saindo é muito comprometida. E eventualmente você embica o carro na área de circulação. E se um veículo tiver a 60 km por hora, provavelmente ele não vai ter tempo de parar e vai causar um acidente de forma, digamos assim, que poderia ter sido evitado muito simplesmente. E se o veículo tiver a 30, a chance dele reduzir a velocidade, parar e evitar esse acidente aumenta demais. E mais para frente a gente vai ter um vídeo que mostra uma área urbana com uma situação de risco que é chocante. Ana, pode passar para o próximo, por favor. 10 quilômetros a mais no velocímetro e você passa o limite de velocidade indicado. Parece pouco? Não é, não. Andar pelas ruas e estradas com segurança tem limite. É só olhar para os lados, para cima e até no chão. Mas sempre tem um pé de chumbo que excede o limite. Por incrível que pareça, tomei uma multa só até hoje. Foi voltando da praia com um amigo
e o limite era 120 e eu estava 130. Não foi nada demais. 10 km por hora, uma velocidade muito baixa. É a velocidade que eu estou andando do lado desse automóvel. Agora, o que significa 10 km por hora acima da velocidade da via? Para ver na prática qual é o limite que separa a segurança do risco, levamos o Breno para um local adequado. Na pista, 2 veículos com as mesmas características e uma missão: parar o carro simulando uma emergência. Tudo pronto. É hora de acelerar. Só que dessa vez, o pé de chumbo vai de carona. A 70 km por hora, apesar de chegar muito perto do obstáculo, o carro parou com segurança. Se nós colocarmos mais 10 km por hora, você acha que a gente vai chegar a bater nessa parede? Acho que chega a bater, sim. A que velocidade? Uns 10 quilômetros 10 km por hora? mesmo. Vamos pegar um outro carro e vir agora, então, a 80. E vamos ver no que vai dar. Vamos lá. Ana, faz um pause rapidinho. Eu queria perguntar aqui para o pessoal do chat, a que velocidade que você... Aqui a gente vê pelo vídeo que, de fato, o outro veículo atingiu a barreira, né? Eu quero que vocês comentem com a gente aqui que velocidade que vocês acham que esse veículo estava quando ele colidiu com essa barreira de isopor. Os números registrados pelo Instituto Mauá de Tecnologia surpreendem. O veículo, a 70 km por hora, percorreu uma distância de 30 metros até sua parada total. Já o 80 km por hora percorreu uma distância de 37. Ele passou pelo ponto onde o de 70 havia parado a uma velocidade de 42 km por hora. Uma velocidade que engana. A batida a 40 km por hora causa estragos sérios. A desaceleração, no caso dessa velocidade, pode chegar de 15 a 20 G. Pra você ter uma ideia, num corpo de 75 quilos, que é a média de peso que se usa nos manequins para testes, pode chegar até 1,5 toneladas de massa. Porque dentro do impacto você tem 3 impactos que acontecem. É o veículo contra o objeto, o ocupante contra a parte interna do veículo e os órgãos internos no ocupante. Depois da experiência, a ficha caiu pro Breno. É melhor respeitar o limite de velocidade. 10 km fazem muita diferença. Isso daqui dá para salvar a vida de muita gente. Bom, o pessoal fez uma série de contribuições aqui no chat, né? Então, assim, dá para perceber que aumentar 10 km por hora na velocidade não significa que você vai bater 10 km a mais do que se você estivesse respeitando a velocidade. Isso acontece principalmente porque aumenta o tempo de reação, aumenta a distância que o veículo vai precisar para fazer a parada. E até a Juliana trouxe aqui que ela conseguiu quebrar 6 costelas a 30 km por hora. Então você vê que não precisa estar muito rápido para causar um acidente com consequências. Então imagine que nesse caso aqui o veículo bateu a 42 km por hora. Imagine se ele tivesse acima da velocidade permitida, não 10 km a mais, mas 20 ou 30. A consequência ia ser bem, assim, bem mais grave. E tem uma pessoa que está como gestão marcas exclusivas, que não tem o nome dela, ela diz que mora no interior de São Paulo e que fica revoltada que quando ela vai para o litoral, mais de 90% dos motoristas acabam respeitando a faixa de pedestre, mas que só acontece só lá. E por que em outras regiões do Brasil isso normalmente não acontece? Eu acho que tem a ver com o cenário, sabe? Quando a gente fala de litoral, normalmente as pessoas estão a passeio, férias e tal, e normalmente elas realmente não têm pressa, não têm compromisso. Então tá tudo bem deixar a pessoa passar a rua. Mas quando a gente tá no nosso cotidiano ali, sempre correndo, a gente acha que aquele momento que a gente deixou o pedestre passar, a gente perdeu o tempo. A gente acha que o pedestre está prejudicando a gente no trânsito. E essa é uma outra questão que aqui, para quem vive em Curitiba, sabe que isso também é assim, tá? Não é exclusividade aí da região que você mora. Aqui em Curitiba as pessoas não param para passagem na faixa. Mas eu queria trazer um fato curioso.
Tem um amigo meu que mora em Blumenau e em Santa Catarina, e lá é muito comum que as pessoas parem para fazer a travessia na faixa. Mas tem um outro ponto curioso aqui. Quando você está dirigindo e compartilhando a pista com outros veículos, eles tendem a não dar a vez para você mudar de faixa. Então, se você liga e acontece igualzinho em Curitiba aqui. Você liga o pisca, o cara já acelera, bloqueia a tua entrada e tal. O pessoal é super mal educado em relação a outros veículos, mas é muito gentil em relação a pedestre. Eu acho que a gentileza em relação a pedestre deveria ser mantida, mas fica uma reflexão, né? Por que não dá a vez para uma outra pessoa mudar de pista? Se ela muda de pista é porque ela está precisando, porque ela vai fazer algum acesso e tal. Ela não está mudando de pista para te prejudicar. Então a gente sempre acha que o outro está ofendendo a gente no trânsito, sabe? Pode passar para o próximo, Ana. E aqui não tem áudio nesse, tá? Mas só para vocês verem a situação. Então, assim, aqui chega até a dar aquela paradinha no coração, né? Quando a gente vê o vídeo, vou pedir, talvez tenha passado rápido, Ana, algumas pessoas não viram. Dá um play de novo pra gente. Então, aqui, essa cena aconteceu aqui no centro de Curitiba, tá? Então, é uma área... a gente vê que tem comércio, as calçadas não são tão largas assim. Você vê ali que tinha mulher passando e essa calçada deve ter aí uns 2 metros de largura, mais ou menos. E essa é uma situação muito real e que acontece. A criança, por algum motivo ali que a mãe não estava segurando, viu algo do outro lado da rua e decidiu fazer a travessia. A gente vê que o carro preto ele não estava tão rápido assim, provavelmente ele estava dentro dos 40 km permitidos para essa pista. Mas e se esse veículo tivesse a 50 km por hora? O que será que teria acontecido com essa criança? E aí, conectando com o que a Ana trouxe lá, da distração e principalmente do celular. E se essa pessoa estivesse olhando uma mensagem do WhatsApp que chegou para ela naquele momento? Teria sido uma mensagem bem cara, né? Com certeza a gente ia dizer que não valeu a pena ter lido essa mensagem. Então pensem que normalmente a gente está no trânsito, não respeita a velocidade, usa o celular, e normalmente acaba dando tudo certo e a gente acha que isso não é um problema. Mas imprevistos acontecem. E o dia que acontecer, não tem como voltar atrás. Então atuem de forma preventiva nesses casos. Ana, vamos passar para o próximo? E aí, antes só de passar para o próximo ali, eu queria aproveitar para ver mais 2 comentários aqui. O Eli de Paula diz que ouviu de um policial, né, que o pedestre tem prioridade, mas tem que levantar a mão e sinalizar. Essa é uma boa prática, né, porque nem todo mundo que está na lateral da pista vai fazer a travessia, mesmo que ela esteja próximo de uma faixa de pedestres. Então, sinalizar que vai fazer a travessia com certeza é uma boa norma, hein? Um bom indicativo. E é importante isso aqui tem de respeitar o limite da via, né? Quais são as consequências positivas que a gente tem aqui? Naturalmente, a gente já falou bastante sobre isso, eu vou passar bem rápido aqui. A gente reduz acidente, traz mais proteção ali para pedestres, está dentro da conformidade da lei, e aqui é um ponto que eu acabei não falando anteriormente, mas é engraçado, né? Principalmente no cenário brasileiro, e não que seja exclusivo do Brasil o problema de não respeitar a velocidade da via, mas parece que no Brasil isso é quase um troféu, assim, sabe? Eu sempre vejo entre amigos e familiares as pessoas dizendo, eu viajei de tal lugar a tal lugar e fiz em tanto tempo e tal, como se isso fosse de fato realmente uma recompensa. Mas a gente falou bastante sobre isso, mas essa é uma recompensa que ela não vale a pena. E economiza combustível, porque tem menos atrito com o ar e tudo mais, acelera menos o veículo. Então, respeitar os limites de via traz economia também. Naturalmente, isso vai trazer menor desgaste para o veículo, principalmente para o conjunto de pastilha e disco e pneu do veículo. E você não vai ter que pagar multa de trânsito, né? Querendo ou não, dependendo da multa, e hoje em dia essas multas que trazem mais risco à vida, como excesso de velocidade e celular, elas começaram a ficar mais pesadas, né? Assim como dirigir embriagado, essas multas começaram a ficar bem caras
e eu acho que elas deveriam sim ser caras, porque elas podem custar a vida de uma pessoa, e isso aí, infelizmente, a gente precisa pesar no bolso para que a pessoa tenha consciência e não faça o errado. Então, infelizmente, a gente tem inversões de valores, né? A gente decide fazer o certo para não perder dinheiro e não para poupar a vida de alguém que a gente não conhece. Pode passar para o próximo, Ana? E aqui as consequências, né, de não respeitar. Então, é multa, é penalidade, aumenta o risco de acidente. Hoje aumentaram, né, os pontos na carteira de motorista, já foi mais restritivo no passado, hoje está um pouco mais flexível, mas pense que se você trabalha dirigindo e você extrapolar a pontuação e perder a carteira, naturalmente você ficou desempregado também, né? Então, isso tem consequências extras. E claro, né, os danos no veículo, não só em relação aos desgastes que a gente comentou aqui, mas também aí em casos de acidente, né, o custo ele se eleva bastante. Pode passar para a próxima? Então aqui eu passo para a Ana para ela poder fazer o fechamento aqui da palestra com a gente, mas eu já queria deixar aqui meu agradecimento especial, principalmente a todos aí que compartilharam suas experiências com a gente aqui no chat. Beleza, Jorge, obrigada. Excelente explicação aí. Coração ainda está acelerado com o vídeo da garotinha atravessando a rua aqui. É realmente chocante o que pode acontecer aí por um segundo de distração, né? Bom, pessoal, chegando aqui ao final da nossa palestra, né? Como o Jorge comentou ali, quero agradecer a todos aí pela participação. Obrigada pelos comentários, né? Enfim, e concluindo aqui, né? A segurança no trânsito precisa ser praticada com tecnologia e inovação, né? Mas, acima de tudo, com comportamento e compromisso de cada um. Então, fica aqui, né, mais um convite para vocês. Vamos juntos construir o futuro da mobilidade segura e sustentável? E, em nome da Mob7 Localiza, né, mais uma vez aí, obrigada a presença de todos, obrigada por terem reservado esse espaço na agenda de vocês, tão cedinho aí, né, enfim, e se juntarem a nós, a essa causa tão importante. Aqui, deixo para vocês o QR Code, né, para vocês avaliarem a nossa palestra. A Isa, acho que vai mandar para vocês aqui também o link, né, para vocês acessarem. Para quem avaliar ali a nossa palestra, né, mandem comentários, sugestões, elogios. Para quem comentar ali, né, participar da pesquisa, a gente vai mandar um certificado de participação. Para quem quiser receber ali o material que a gente apresentou, por gentileza, colocar lá nos comentários da pesquisa também. Então, mais uma vez, agradecemos aí a presença de todos e a gente se vê numa próxima. Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.